Vamos conversar hoje sobre Provérbios, tá certo? Número 1. A gente sabe que hoje é o primeiro dia do mês de abril, né? E eu vou começar a falar sobre estudar, fazer essas reflexões sobre o livro de Provérbios, tá bom? Então, hoje a gente vai começar com o capítulo número 1. Bom dia, Tarcísio. E então vai ser durante esse mês a gente vai meditar nesse livro, tá bom? Que traz muita sabedoria pra gente. Então, se você quiser, já pode convidar aqui. Eu vou chamar algumas pessoas para participar também junto com a gente. Chame algumas pessoas aí, é só você apertar no aviãozinho. Tá bom? E aí a gente vai conversando, né? Tudo bom? Deixa eu ver quem tá aí. Dinei, seja bem-vindo. Deixa eu dar um pause aqui na música que a gente estava colocando de fundo. E a gente vai começar a refletir sobre esse livro de Provérbios, né? Então, bom, nesse momento, o que a gente tem que fazer é se apegar, né, a Deus, né, levar a nossa alma, nosso espírito. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, livro de Provérbios, eu vou lendo aqui com vocês, eu fiz até umas anotações. E a gente vai discutindo, então se você quiser acrescentar alguma coisa, é só você dizer que vai ser maravilhoso, tá bom? Eu tô com a Bíblia aqui aberta e a gente vai começar pelo livro de Provérbios, capítulo 1. Talvez você nunca tenha lido esse livro ou você já leu, mas o fato é que ele sempre traz pra gente um crescimento, né? Então, assim, ele traz pra gente um crescimento em relação ao nosso comportamento, a forma de a gente agir. Então, a nossa conduta humana, as nossas palavras, né? Hoje em dia, a gente está aí em quarentena, né? Dentro das nossas próprias casas e muitas vezes a gente não tem essa sabedoria de como agir com as pessoas que estão dentro da nossa própria casa, né? Com os nossos filhos, enfim, com os nossos cônjuges, com a gente mesmo. Então, esse é o convite para que a gente utilize dessa sabedoria. Então, o livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria. Então, ainda que, na verdade, eu sempre falo que, ainda que ele não tivesse na Bíblia, ele poderia ser vendido como um livro à parte, porque ele traz pra gente isso, né? Ele traz uma forma de a gente agir, a forma de a gente agir de uma maneira mais consciente. Então, assim, é muito engrandecedor, né? Então, assim, hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, tá certo? Durante todo esse tempo, trazendo mais sabedoria pra nossa vida. Porque, de verdade, a gente precisa disso, né? A gente precisa saber agir com sabedoria. Então, vamos lá. Esse primeiro capítulo, ele é dividido em 3 partes, tá bom? Então, a gente tem aqui a finalidade dos provérbios. Então, ele já vai nos ensinar o porquê de a gente ler esse livro. Fugir da companhia dos maus e a sabedoria personificada. Então, são 3 partes, a gente vai caminhar por essas 3 partes aqui hoje, tá certo? A gente vai trazer respostas sobre cada uma delas. E é uma discussão aqui entre nós, tá bom? Oi, Marcela, Gardênia, seja bem-vinda. Gente, coração pra tal, tá bom? Coração, se você estiver gostando, meu amor, aperta aqui no coração e envia para outras pessoas para participar também. Então, vamos lá, capítulo 1, ok? Eu vou ler com vocês aqui do versículo de 1 a 7, que diz o seguinte. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições de bom senso, da justiça, da equidade e da retidão. Então, aqui ele está explicando por que a gente tem que, a finalidade, por que a gente tem que ler isso, ok? Para dar ao simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão. Que o sábio escute e aumentará o seu saber. E o homem inteligente adquirirá prudência para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui, pessoal, eu até anotei, a gente faz essa leitura e a gente começa a trazer um monte de aprendizado, né? O primeiro deles é a gente começar a pensar assim, quantos de nós precisamos de sabedoria? Ele traz aqui diversos, né, pra gente conhecer, pra gente compreender as palavras sensatas e saber utilizar essas palavras sensatas com as pessoas no nosso dia a dia e com a gente mesmo. Então, quantos de nós precisamos ter sabedoria para lidar uns com os outros? Sabe, assim, de verdade, eu preciso ter sabedoria para lidar com as circunstâncias do meu dia a dia. Você precisa de sabedoria para lidar com as circunstâncias do seu dia a dia?
né? O quanto que você está precisando ser um pouco mais sábio para lidar com aquilo que você diariamente está convivendo. Então, é começar a questionar sobre isso, né? Então, ele traz aqui também que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, imagina só, o princípio, o início, né, aquilo que você vai trazer como já para você trazer essa sabedoria para a sua vida é o temor do Senhor. Quando você fala temor do Senhor, normalmente as pessoas pensam assim, é porque eu vou ter medo, né? Eu vou obedecer pelo medo. Só que na verdade o temor do Senhor quer dizer o seguinte, é você se submeter à vontade de Deus, entende? É isso que quer dizer temor. Aqui ele não tá querendo dizer que você vai ficar com medo de tudo, não. Aqui é você se entregar à vontade dele. Então esse é o princípio da sabedoria, né? Poxa, se isso me traz paz no meu coração, se essa decisão, às vezes você tá indeciso de seguir um caminho, então você percebe aquilo que vai te trazer mais paz, aquilo que vai te fazer acalentar. E normalmente isso vai ser aquilo que vai ser de acordo com a vontade de Deus, até mesmo quando você começa a trazer esses princípios para a sua vida, ok? Então, vocês vão perceber que ao longo aqui desse livro de Provérbios, ele vai trazendo para a gente essa máxima, né, de temor a Deus, de temor ao Senhor, para que a gente esteja sempre no centro da vontade de Deus, ok? Então, nessa segunda parte, eu já vou encaminhar para a segunda parte, ele traz aqui pra gente uma forma de a gente fugir das companhias más, né? Então, fugir das pessoas ruins. Porque que acontece? Nós somos seres que somos influenciáveis. Se você não está influenciando, você está sendo influenciado por alguém. Isso é fato, né? Só que muitas vezes a gente acaba se influenciando e fazendo coisas que a gente não faria, né? Porque pessoas acabam nos instruindo a seguir este caminho. Então, muitas vezes são pessoas que querem um caminho, a chegar num objetivo a partir de um caminho mais fácil, né? Então, querem o sucesso e buscam trilhar um caminho mais fácil. E aí, a partir disso, a gente começa a entrar nesse caminho de quê? De querer estar com essa pessoa. Só que, normalmente, essa pessoa, gente, você pode perceber, todas as pessoas que buscam um caminho mais curto para atingir um objetivo, sabe? Uma pessoa que ela vai cair, ela vai cair. E se você estiver ao lado dessa pessoa, você também vai cair junto, né? Então, um dos ensinamentos que ele traz aqui é a gente fugir da companhia dos maus, né? Então, olha só, ele diz aqui, no versículo 10, meu filho, se pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Então, aqui, a partir desse momento, você não vai consentir com aquilo que ele está dizendo, com aquilo que ele está te propondo, com aquilo que ele está fazendo. O consentimento faz com que você também caminhe nisso, não é verdade? Então, aqui, ele traz uma frase, né, do que normalmente as pessoas dizem umas para as outras. Vem conosco, faremos emboscadas para derramar sangue, né, armaremos ciladas ao inocente sem motivo, como a região dos mortos, devolveremo-lo vivo inteiro como aquele que desce a cova. Nós acharemos toda sorte de coisas preciosas, nós encheremos nossas casas de despojos, tu desfrutarás tua parte conosco, uma só será a bolsa comum de todos nós. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Que muitas vezes as pessoas elas vão te dar uma proposta e isso vai acontecer muito, principalmente depois desse tempo de quarentena. Vão te dar propostas muito fáceis, de ganho muito rápidos e que muitas vezes vão ter que passar por cima de várias pessoas, entende? Para que você consiga ter um bem. Então, aqui a gente traz até mesmo aquela ideia do egoísmo, que muitas pessoas elas começam a pensar tanto em si, elas vão trazendo para si, poxa, mas eu vou ter uma vantagem, né? E na verdade essa proposta vem disso, a pessoa ela te oferece algo e ela fala assim, mas no final você vai ganhar isso, no final a gente vai ganhar isso, a gente vai conseguir, a gente vai repartir, vai ser tudo maravilhoso, né? Então é uma falsa ideia de que você vai adquirir coisas, só que sempre de uma maneira, né, insensata, que vai prejudicar um terceiro. Eu chamo essas pessoas de tomadores, né? No livro Dar e Receber, a gente aprende sobre alguns tipos de comportamento e a gente vê que existem essas pessoas que são tomadoras. São pessoas que elas querem ganhar, elas querem se beneficiar, mas elas sempre têm que prejudicar uma outra pessoa. E assim, ainda que elas prejudiquem outras pessoas, se elas estiverem se beneficiando, tá ok.
E são essas pessoas que muitas vezes chegam até nós e nos dizem, olha, você tem que seguir por esse caminho, eu descobri uma coisa nova e isso vai dar muito dinheiro pra gente, isso vai dar abundância e eu vou dividir aqui com você. E aí você vai entrando a fundo pra saber o que é isso que ela tá te oferecendo e você vê que ali outras pessoas vão cair, outras pessoas vão se ferir, entende? Então, o que ele nos ensina aqui nesse versículo de 10 até o 19... até o 18 que eu li pra vocês, é o seguinte, eu li do versículo 10 até o versículo 14. É justamente pra gente não estar junto, não consentir com esse tipo de coisa. E muitas vezes é fácil a gente falar assim, poxa, eu jamais consentiria com uma coisa dessa, né? Eu jamais iria atrás de algo desse sentido. Só que a gente vive num país, infelizmente, que há muita corrupção. Porque quando você fala de pouca coisa, pouca monta, às vezes a pessoa ela até diz que não faria, mas quando a gente fala de muito, de algo, de um dinheiro de vasto, entende? Ela acaba falando assim, poxa, eu acho que isso vai fazer sentido pra mim, né? Então, assim, sei lá, se uma pessoa chegasse pra você e dissesse, olha, eu vou dividir com você R$1 milhão, né? Mas que para isso vão ter várias pessoas prejudicadas, você vai ficar com a maior parte, 900 mil, vou ficar só com 100 mil, várias pessoas vão ficar prejudicadas, mas olha só, nós dois vamos estar bem. Muitas pessoas aceitam isso, né? E aqui eu tô falando de milhares, de 900 mil reais, mas tem gente que faz por muito menos, e a gente sabe disso, né? Então, essa sabedoria, essa parte aqui do livro da sabedoria, traz isso pra gente fugir dessas pessoas, entende? Pra gente fugir da companhia dessas pessoas, porque mais e mais a gente vai se tornando como essas pessoas. Imagina só, gente, nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Então, quando você está com essas pessoas, né, que te levam para maus caminhos, você começa também a se orientar para maus caminhos, por mais que você não queira. Por mais que você não queira, entende? Então, é esse um dos motivos. E aí, o versículo 19 traz o seguinte: tal é a sorte de todo homem ávido de riqueza, arrebata a vida aquele que a detém. Vou ler mais uma vez, olha só. Tal é a sorte de todo homem ávido de riqueza. Ele vai dizer pra gente qual que é a sorte de uma pessoa que é extremamente rica. E aqui não é rica só de dinheiro não, tá certo, gente? Aqui é uma pessoa próspera. Ele diz, olha só, qual que é a sorte dessa pessoa que tem muita riqueza, muita prosperidade? Arrebata a vida a quem a detém. Quem detém a vida de todos nós, pessoal? É Deus, entende? É o Senhor. Então, quando você entrega a sua vida a Deus, quando você entrega a sua vida de verdade a Deus, ao Senhor, você vai ter a sorte de uma riqueza muito grande, entende? Não há outra explicação no livro aqui da sabedoria, né? O livro de Provérbios explica exatamente isso. Quando você entrega a sua vida a Deus, você vai ter riqueza, você vai ter abundância na sua vida, ok? Então, assim, não precisa você estar numa companhia de uma pessoa. Às vezes você vê uma pessoa crescendo, ganhando, mas quando você vai conversar, você vê um monte de coisa ruim que aquela pessoa fazia para alcançar esses objetivos e não tá certo. Você não tem que consentir, você não tem que aceitar, você não tem que consentir com isso. Entende? Por quê? Porque a única forma que tem de você realmente ganhar riqueza de verdade, verdadeiramente, é entregando sua vida a Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para você, ok? E aí, por fim, a gente traz aqui... deixa eu ver que eu trouxe pra vocês a sabedoria personificada, que é a última parte, a terceira parte aqui do livro de Provérbios, do capítulo 1. E aqui ele traz, eu achei muito interessante, que a sabedoria, ele mostra aqui que ela tá em toda parte, né? Em toda parte. Então, a partir do versículo 20, ele traz o seguinte, né? A sabedoria clama nas ruas, eleva sua voz na praça, clama nas esquinas da encruzilhada, à entrada das portas da cidade, ela faz ouvir a sua voz. O que ele está querendo dizer? Gente, a sabedoria, ela está em todo lugar. É como se, assim, a gente soubesse muitas vezes o que fazer. A gente sabe como agir como uma pessoa correta, reta, né? A gente sabe disso e ela está em toda volta. Só que muitas pessoas acabam zombando disso. E agora ele fala assim, ó, e até quando os que zombam se comprazerão da zombraria? Até quando as pessoas elas vão ficar zombando daquilo que é sábio, daquilo que é certo, e achando que tá tudo bem, né? É exatamente nessa situação que a gente está vivendo hoje, pessoal. Assim, a gente recebe de uma autoridade civil um chamado que a gente recebe da autoridade civil o seguinte: olha, pessoal, vocês vão ter que ficar em casa, não é isso?
Então, há um mínimo, para quem é dada autoridade, qualquer tipo de autoridade, pessoal, nós somos chamados a seguir, não é isso? Então, se a gente colocou essa autoridade no poder, nós somos orientados a seguir, por mais que a gente queira ou não. Então, se essa autoridade disse para que a gente fique em casa, há uma sabedoria nisso. Entende? Então existem algumas pessoas que ficam zombando. Ah, eu vou ficar aqui na rua, preocupando apenas consigo, não é isso? E é exatamente isso que fala nesse livro de Provérbios. Até quando essas pessoas vão ficar zombando, sabe? Até quando? Talvez você ficou zombando. Gente, eu vou confessar aqui pra vocês que no início, aqui em Brasília, o governador, ele começou a fazer as medidas muito antes, sabe? Sim. E eu confesso a você que no início eu falei, cara, eu acho que tá um pouco exagerado isso. Aí já começa a zombaria. Aí já começa o questionamento de zombaria, você tá entendendo? E é a partir disso que a gente começa a se questionar quando a gente lê esse livro de Provérbios, e por isso a importância de a gente estar sempre lendo, porque a gente tem uma conduta de forma completamente diferente. Porque a gente tem uma inclinação para ir para o lado ruim. A gente tem essa inclinação, você tem, eu tenho. Então, quando a gente lê esse livro, a gente fala, opa, peraí, a minha conduta não deveria ser essa. Se há uma autoridade dizendo que eu preciso, que o mais inteligente é ficar no momento em casa, desde o princípio a zombaria já não deveria existir. Não é que você vai se calar, mas é que há uma sabedoria por trás daquele que detém autoridade. Entende? Então, é a partir disso que a gente começa a perceber que é o que está escrito aqui, entende? A sabedoria, ela está sempre dizendo, ó, é isso que vai acontecer, é isso, e quanto mais você clama por ter essa sabedoria, mais você vai adquirir. Se você não clama, você não vai ter, entende? E no final, ao longo aqui do processo, né, do ensinamento, ela vai dizer, olha só, versículo 25. Uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos e não destes ouvidos às minhas admoestações, também eu rirei do vosso infortúnio e zombarei quando vos sobrevier um terror. Quando vier sobre vós um pânico, como um furacão, quando se abater sobre vós uma calamidade, como a tempestade, quando caírem sobre vós tribulações e angústia. Por quê? Porque você foi... a sabedoria estava clamando a todo tempo. Gente, quantas pessoas zombaram, quantas pessoas realmente zombaram disso. Ah, acho que coronavírus não existe, isso não mata ninguém não. E morreram. Quantas pessoas? É a zombaria. Só que a gente tinha uma sabedoria antecedente que nos ensinou o que a gente deveria fazer. Você tá entendendo? E a partir disso, se a gente não escuta, é a gente que vai ser prejudicado. E às vezes esse prejuízo não vem sobre você, porque às vezes você suporta muito bem o sofrimento, mas vem sobre alguém que você ama, entende? Vem sobre alguém que você quer muito bem. E é justamente aí que ela mostra, poxa, aí depois, quando as coisas acontecerem, você vai vir atrás de mim, da sabedoria, poxa, mas por que eu não fiz isso antes? Por que onde que tava? Ninguém me avisou. Como assim ninguém te avisou? Você não quis ouvir, entende? Então, é isso que a gente tem que começar a perceber, que existe sim o nosso desvio, muitas vezes, e isso vinculado ao que eu comecei a falar com vocês aqui, dessa companhia dos maus, né? De você ficar ouvindo pessoas que estão zombando, né? De você consentir com isso, né? Faz com que você comece a acreditar e haja dessa maneira também. Então, ele vai trazendo, pessoal, várias questões pra gente saber como agir. E no fim ele traz aqui no versículo 33 o seguinte: aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, olha só, viverá tranquilo, sem recear dano algum. Gente, eu gosto de ler 2 vezes porque às vezes você lê uma vez e não faz sentido, mas é isso que traz a sabedoria. Se você escutar a sabedoria, você vai viver, habitará com segurança, você vai viver tranquilo, e você vai sem ter dano nenhum. Então, é basicamente isso que a gente está vivendo hoje, entende? Quando dizem pra gente, pessoal, vamos ficar em casa, se você ouve isso, percebe? Percebe que você vai viver mais tranquilo? Percebe que você não vai sofrer dano algum? Não é que você vai ficar ileso, mas esses danos da calamidade, da tempestade, da angústia, você não vai viver. Por quê? Porque você está utilizando da sabedoria. Entende? É óbvio que diante dessa situação, várias circunstâncias vão nos acometendo e vão ter consequências. A consequência de você ficar parado, hoje, se você não está plantando, são frutos que você não vai colher. Isso é óbvio, né? Então, a gente precisa se movimentar de alguma maneira.
E então, assim, é pensar hoje o que eu posso fazer diante dessa situação, o que eu posso agir, a maneira que eu posso agir de maneira sábia para eu colher lá na frente algo positivo. Entende? O que eu não estou fazendo hoje de maneira sábia que eu poderia estar fazendo, né? Na situação que você está vivendo hoje. Talvez seja não zombar mais da sabedoria, né? De repente seja você se calar um pouquinho, de você produzir um pouco mais, de você se arrumar, entende? É igual assim, eu de verdade eu falo pra vocês, eu nem tava mais me maquiando e tudo, e eu falei assim, não, é algo que eu sempre fiz, é algo que eu sempre gostei de fazer, isso me traz um sentimento positivo sobre mim, né? Eu me sinto bem, eu me sinto me cuidando, então eu comecei a fazer isso, voltar a fazer isso, entende? Porque são coisas que a gente vai perdendo e que há uma consequência posterior, por menor que seja ela. Entende? Por menor que seja ela. Então, se você deixou de fazer algo que você fazia antes de você entrar numa quarentena, por exemplo, no isolamento, pensa o que você pode fazer para você dar continuidade a isso. Entende? Pensa no que você pode fazer, utilize da sabedoria nesse momento, sabe? Assim, seja sábio, seja e traga isso, porque, gente, às vezes o conhecimento, você sabe o que você tem que fazer. Às vezes você tem um conhecimento da coisa, mas você não aplica. Uma coisa é você ter o conhecimento, outra é você ter a sabedoria. O conhecimento é você trazer o quê? É trazer informações, é você aprender, você trazer aprendizados. A sabedoria é você aplicar aquilo que você conheceu. Então, quando você tem um start, igual eu tô aqui falando um monte de coisa pra vocês, então se cai uma ficha, se você trouxe uma luz, é você colocar isso em prática, porque isso é sabedoria. Entende? De nada adianta você ler vários livros, de nada adianta você meditar na palavra, se depois disso você não coloca em prática. Então, que a gente seja sábio, né? Que a gente possa utilizar isso, e o convite hoje é para você fazer algo que você não vinha fazendo. Sabe, que você estava deixando para depois da quarentena, seja para ligar para uma pessoa, ah, mas eu tô com saudade de fulano, liga agora para essa pessoa. Depois que acabar aqui a live, depois que você escutar tudo isso, você vai ligar para essa pessoa. Ah, porque depois eu vou começar a me alimentar melhor. Não, você vai começar a se alimentar hoje. Entende? Ah, porque eu vou começar um projeto novo. Não, comece a fazer pelo menos o esboço desse projeto hoje. Então, você já vai colocar a partir de agora aquilo que você vai fazer. Me entende? E, mais uma vez, fugindo dessas más companhias, como que a gente aprendeu, eu vou até trazer aqui o retorno do que a gente viu aqui hoje, né? É trazer a finalidade a gente traz aqui a finalidade dos provérbios, é a gente viver com mais sabedoria e aplicar a sabedoria no nosso dia a dia. Depois, fugir da companhia das pessoas ruins. Então, gente, olha, sabe, sai parando de seguir essas pessoas que te trazem coisas ruins, entende? Para de seguir mesmo, para de assistir, para de ver. E passa a perceber que quando você entregar a sua vida a Deus, isso sim, você vai ter essa riqueza. Você vai ter essa riqueza. Não existe um caminho curto, não existe um atalho, não existe, não. A sua maior riqueza hoje pode ser algo que você está vivendo, né? Dentro da sua própria casa. E por fim, entender que a gente precisa ouvir mais, silenciar mais para ouvir mais, para ficar um pouquinho mais atento sobre o que a sabedoria está nos falando, entende? E a partir disso a gente começar a agir e agir, sabe? Se movimentar, se colocar em movimento. E quando eu falo se colocar em movimento, é fazer algo que você está adiando, mas que você pode começar hoje com o que você já tem. Começa com o que você já tem. Ah, Tauana, eu estava muito fora, assim, de ler provérbios. Então, você vai ver comigo até os 31 dias, porque a gente vai ficar aqui junto. Né? Então, Tauana, eu tava sem falar com uma pessoa já tinha muito tempo, tô com saudade, liga para essa pessoa. Então, a gente vai ter pequenas atitudes que a gente vai fazer, tá certo? E isso vai engrandecer o nosso ser e a gente vai começar a modificar a nossa conduta e naturalmente agir com mais sabedoria, tá bom? Então, olha, eu quero saber se você está fazendo, se você está acompanhando. Isso é compromisso público. Quando você compartilha com alguém aquilo que você se determina a fazer, você se força dobrado, porque você tem um compromisso não só com você, então você não vai se sabotar, mas sim com uma outra pessoa. Então, muitas vezes, até mesmo pela vergonha de não satisfazer o outro sobre aquilo que é importante para você, você acaba fazendo quando você compartilha. Então, o fato de você dizer, né, me marcar, compartilhar no direct algo que você vai fazer, até mesmo aqui nos comentários, isso vai te fortalecer.
tá certo? Então, assim, eu dei esse start, leitura do livro de Provérbios, né? A partir de hoje, a gente está no capítulo 1, dia 1º de abril, começando o mês, né? E levando e falando de coisas boas. Esse é o nosso propósito aqui nesses dias, tá certo? Então, Jennifer, que bom que você tá comigo, maravilha. E vamos juntos. Amanhã de manhã às 11 horas a gente se encontra aqui novamente, tá bom? Aqui a gente já tá, que horas são? 11h30. Eu vou colocar aqui um louvor, tá bom? Pra gente finalizar essa live. Que foi o louvor que a gente começou. E aí a gente fecha. Que bom, Jennifer, que você tá bem. E eu voltei com tudo. E eu quero só colocar essa música aqui pra gente finalizar, tá bom? Pra gente se acalmar um pouquinho. E muitas vezes é preciso, né? A gente se acalmar um pouquinho. Então a gente traz o Espírito Santo porque é ele que traz essa calmaria pra gente. Vocês conhecem essa música? Chama Incendeia a Minha Alma. Deixa eu ver aqui se eu começo a colocar ela do início. É linda essa música, gente. Sou apaixonada por ela, tá? A gente vai colocar aqui um pouquinho. Se você quiser cantar aí da sua casa, eu vou cantar aqui mesmo. E a gente vai ficando aqui conversando. Canta aí comigo. Falar em mim. Oi, Jana. Espírito Santo, vinde parar em mim. Linda essa música. Espírito Santo, vinde. A Belinha tá chorando. Eu vou pegar ela. E a gente fica com essa música pra acalmar nosso coração. Tu vinde orar em mim. Vem de curar, vem de libertar os corações de toda opressão. Vem de transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia, incendeia minha alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. É linda essa música. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. É linda, né? Então, pessoal, eu espero que de verdade você tenha acalmado um pouco seu coração nessa manhã e que a gente possa continuar, tá bom? Durante todos esses dias. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã às 11 horas, tá bom? Tchauzinho.